o meu amigo Emerson Wesley Dias. A gente começou na semana passada a falar dos livros que ele escreveu, estão aqui disponíveis. Nem tirei da ordem, que é para não atrapalhar, para você resgatar. Se não assistiu o primeiro, tem aí no link aí embaixo da descrição o primeiro episódio. Assista, que vale a pena. E eu vou trazer aqui algumas perguntas agora do segundo livro do Emerson, que eu achei muito bacana o nome. Por que, Emerson? Eu vou te explicar. A gente, quando trabalha com qualidade, a gente tem que falar sobre descrição de carga. Eu lembrei carreira, liguei todo esse assunto aqui que a gente está falando. E eu sempre tento falar para quem trabalha com gestão de pessoas que uma coisa é o que é essencial, que eu devo falar assim, ó, sem isso eu não contrato, e uma coisa é que é desejável, que eu vou poder desenvolver internamente. Só que esse desejável também eu preciso definir prazo, definir metas, senão esse desejável nunca vai acontecer. Você acha que isso é possível para o inédito viável? Sim, eu concordo com você plenamente, porque a ideia, o nome, né, o inédito viável, é isso. O inédito é aquilo que ainda não é ou não tenho, mas que eu quero ser ou ter, portanto, viável. Sim. Mas uma meta que seja, né, o Falcone fala isso, você, né, na qualidade sabe bem isso, o famoso PDCA, não é isso? PDCA. Você define um plano, você vai para a ação e checa se esse plano está dando certo com a tua ação. Se não está dando certo, você tem que remexer com esse plano, né? Isso aí. Remexer com indicadores, colocar mais recurso, postergar prazo, enfim. Mas você está no controle, porque você está seguindo um plano elaborado. Então eu acho super justo e válido que a gente tenha metas, né? Que a gente possa olhar no mínimo uma vez por ano e pensar assim, pô, esse ano agora eu quero fazer o quê? Sim. Né? Atribuir-se objetivos eu acho que é importante para que você evolua, para que você se desenvolva. E eu falo isso no meu primeiro livro, que chama só O Inédito Viável. Eu falo de 4 perspectivas, né? Porque eu pego um modelo empresarial, que a gente chama de Balance Scorecard, né? Que são 4 perspectivas. Toda empresa é igual, ela precisa tomar conta das finanças, dos clientes, dos processos das pessoas. Não importa o segmento, o tamanho, ela tem que cuidar disso. Verdade. Como é que eu trago isso para minha vida? Eu preciso cuidar das minhas finanças, né? Eu preciso cuidar dos meus relacionamentos, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar do meu desenvolvimento. Então eu uso essa analogia, né, de uma empresa para a nossa vida. Por quê? Perfeito. Porque eu acho importante você se dar objetivos, né? Eu acho importante. A pessoa fala, mas qual o objetivo de relacionamentos, por exemplo? Pô, sei lá, de repente você não tem alguém que você já há 10 anos não conversa, teve uma briga, e hoje isso não faz nenhum sentido mais, mas você não conversa com aquela pessoa. Será que não vale a pena você esse ano se colocar esse objetivo de, poxa, esse ano eu quero retomar essa conversa com essa pessoa e tal? Por que não? É um objetivo que você se dá que tem a ver com relacionamento. Verdade. Que é a mesma coisa de eu pensar, preciso buscar novos clientes. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? E você vai ficar feliz com isso, a pessoa provavelmente vai ficar feliz. Então, se você não se dá esse objetivo, você não faz. E os anos passam, e você fala, poxa, aquele fulano era tão legal, a gente tinha uma amizade bacana, mas nunca mais. E ficou por isso, né? E isso nasce porque senão você deixa a descrição de cargo uma lacuna muito grande. Quando eu vejo a descrição de cargo assim, a pessoa precisa ter ensino, está cursando o ensino médio ou superior. Aí eu falo, pô, mas aí você me quebra. Eu preciso ter um diferencial, né? Eu acho que para o ensino superior, a exigência, o essencial vai ser maior do que para o ensino médio. Senão você está tentando nivelar duas coisas que já começam diferentes, né? Exatamente. Eu falo isso para os meus alunos de graduação, por exemplo, né? Eu sou professor que dou muita leitura. Para comprar o livro! E os caras choram pra caramba, assim, né? Pô, professor, 15 páginas. Eu falei, meu querido, no doutorado você tem que ler 40 por dia. Você tá chorando 15 para um mês, cara. Tipo, né? E aí eu dou muita leitura e tal, para os caras, né, lerem resumido. E eu sempre digo isso, ó, gente, você está na universidade, você tem que fazer jus ao título que você vai receber. Né? Eu não posso achar assim, eu sou universitário e o que eu sei equivale-se a quem está no colegial. Não é uma questão de desmerecer o colegial, não é isso. É que se você tem o mesmo conhecimento na universidade de um colegial, você está com um problema. Né? Você está com um problema, porque
entende-se que você está um passo à frente. E é Sim. natural que seja assim. É uma relação de líder mestre, né? Assim, de líder... De mestre e discípulo, perdão, né? Tem um livro do Cozy Pod que chama Líder Mestre. Mestre e discípulo. Por que o cara é discípulo? Porque ele não chegou à condição de mestre ainda. Né? E ele está num processo evolucionário que em algum momento ele vai ser mestre de outras pessoas que serão discípulos. Então, a universidade é a mesma coisa, né? Eu preciso me diferenciar. Eu não posso olhar para a carreira e achar o seguinte, olha, na minha carreira, depois de 20 anos de carreira, eu sei as mesmas coisas que eu sabia quando eu comecei a minha carreira. Isso não pode ser uma verdade, né? Isso não pode ser uma verdade. Eu preciso saber mais do que eu sabia lá atrás, né? Eu preciso olhar para as coisas de um jeito diferente. Sim. Eu preciso enxergar que a complexidade que eu entendia lá atrás, hoje ela é muito mais subjetiva, muito mais tranquila, porque senão eu não estou evoluindo, né? É verdade. E eu me deparei, né, com uma empresa que tinha na descrição uma das competências exigidas, um dos conhecimentos exigidos era BI como essencial. Aí eu falei, puxa, BI? Aí eu perguntei, né? Mas ele vai desenvolver? Não, mas ele precisa entender o BI. Tá, mas você não está conseguindo vaga porque você não está encontrando pessoa com conhecimento de BI. Mas, de novo, a pergunta, ele vai desenvolver a ferramenta ou ele vai... Não, ele só precisa entender o BI. E aí eu fico, isso é desejável. Sim. A gente precisa entender isso até para a pessoa, porque senão você dificulta demais. Sim. E às vezes você perde talentos, né? Que eu acho que isso é fundamental. Tem muita pessoa boa que poderia estar melhor empregado, porque geralmente a pessoa que está desempregada nem sempre realmente tem o conhecimento e a habilidade. A gente tem que reconhecer que quem fica muito tempo desempregado está um pouco desatualizado mesmo. Sim, sim. Isso eu tenho acompanhado alguns processos seletivos, a gente vê que realmente tem essa carência hoje. Sim. Mas eu também não posso barrar tanto, né? Tem que ter uma... Sim. Sabe que tem uma pesquisa, você está falando agora, estou lembrando, é uma pesquisa, ela não foi feita no Brasil, se eu não me engano, é nos Estados Unidos, que o autor dizia o seguinte, que cerca de 40% das competências que as empresas exigiam não se usava no dia a dia. É que nem, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que precisa ter uma assertividade entre aquilo que eu preciso, como você colocou, eu preciso disso aqui, não posso abrir mão, e um outro pedaço ali é desejável, né? Que é ali um campo de crescimento, desenvolvimento e tal. Porque também os negócios são dinâmicos, né? Nem sempre a competência que eu tenho hoje ela vai ser importante amanhã. Então, eu preciso, né, ter esse grau de flexibilidade. No livro sobre carreira, eu falo sobre duas coisas que tem se falado muito no mundo do trabalho, que é o pessoal tem chamado de upskilling e reskilling, né? Que é, à medida que a tecnologia muda, certos trabalhos deixam de existir. Sim. O que você faz com essa mão de obra? Né? Você tem que fazer um processo de upskilling ou reskilling, ou seja, você tem que requalificar essas pessoas ou mudar completamente o campo de trabalho. Né? Então, o cara era, vou dar um exemplo, né? O cara era contador numa empresa, a contabilidade foi toda automatizada, o que ele vai fazer agora? Talvez ele possa ser programador, talvez ele possa ser web designer, talvez ele possa ser várias outras coisas. Tem a ver essa competência de contabilidade com essa outra? Não tem. Então, tem que fazer um upskilling, ou seja, ele precisa desenvolver novas competências para ele ter uma empregabilidade, né? Ou às vezes não, ele era um contador, fazia tudo manual, a contabilidade não acabou, mas ela está mais automatizada. Então ele precisa entender um pouco mais de sistemas e tal. Então ele vai para um reskilling, vai ser só requalificado para continuar sendo contador, mas agora com outras ferramentas e tal. Então é natural que as competências, e elas têm tido um ciclo de vida cada vez mais curto, né? Porque as tecnologias mudam muito rápido, então quem sabia mexer em Orkut, né? Não vai ser igual no Facebook, é diferente. Né? Então, aí o Facebook de repente acaba, vem outra. Então, o ciclo de competências para você usar em certas ferramentas ele é cada vez mais curto. Então, você tem que adaptar as novas competências para as novas ferramentas. Então, você vai ter sempre que se requalificar. Né? Então, eu acho que é importante você ter, como você colocou, algumas que são essenciais, não tem como, tá? Né? É daquela atividade. E outras que você tem ali que tem uma certa flexibilidade, porque elas podem ser importantes agora, mas daqui a um ano não vai ser mais, né? Ou elas podem não ser importantes agora e daqui a 2 anos elas serão. Verdade. Então eu preciso me preparar para esse futuro. Tem essa dinâmica que a gente precisa estar atento, né? O mercado ele é dinâmico
Porque a vida é dinâmica, né? A vida é assim, se você, como é que é? Se você dormir, o cachimbo cai, né? O pessoal brincava no passado e tal. E é assim desde sempre, né? O Heráclito, quando fala da filosofia, que ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, porque quando você volta no rio, você não é mais o mesmo e o rio também não é. Então, já mudou, né? Já mudou. Então, ou a água sujou, alguma coisa. Isso, então não tem como. Faz parte a vida é fluxo, né? A vida é fluxo, a vida não é um estoque, ela é fluxo. Ô Emerson, e hoje em dia se fala muito em pesquisas de perfil, essas coisas todas, para qualificar uma pessoa para a carreira ou não. Por exemplo, DISC, essas coisas todas. E isso contribui de alguma forma assim significativa mesmo? Eu entendo que sim. Eu acho que nas duas mãos, né? Tanto do colaborador quanto do empregador. Porque eu acho que você... Por exemplo, nós tendemos... Eu tenho uma pesquisa que mostra no livro de carreira, por exemplo, quando você fala de reconhecimento profissional. Nós humanos, nós temos uma coisa chamada afeto. Então é muito difícil a gente ser de fato justo se não tiver critérios pré-estabelecidos. A gente sempre vai tender a julgar melhor quem a gente gosta. Verdade. Né? O fulano cometeu um erro, não gosto dele. Então esse erro tem um peso muito maior. Caracterizou. O fulano cometeu um erro, putz, é uma pessoa que eu gosto tanto. Aí você fala assim, vamos ver o que dá. Entendeu? O ser humano é assim, né? Nós temos vieses, não tem como. Então, se você não tem um critério muito técnico, né, não que vai eliminar, hein, mas que vai ajudar você a minimizar, é muito difícil você falar que eu fui super critério. Não foi. Você não tem um checklist ali pronto, não foi. Tem um afetinho ali que afeta. Então, sabendo que o ser humano é assim, essas ferramentas nos ajudam a abrir o olho nesse sentido. Olha só que interessante. Fiz aqui um assessment com as pessoas, né, um diagnóstico, e eu descobri que toda a minha equipe tem a mesma... Eu trabalho muito com o tipo psicológico, né, com o MBTI. Conheço o DISC também e tal, mas eu uso mais o MBTI. Todos eles são Ds. A minha equipe no DISC, né, todos são Ds. Mas será que não está faltando aqui um I? Um S, um C, né? Porque isso poderia trazer uma certa diversidade, um pensamento conflitante, que poderia olhar por um outro ângulo, que poderia trazer inovação. Poxa, então, se eu não tivesse feito o instrumento, eu não conseguiria olhar por mim mesmo que eu estou com essa equipe, entendeu? Então, isso eu acho que ajuda você como empregador a ter esse olhar. E para a pessoa que fez também é uma forma de autoconhecimento, por quê? Muitas vezes a gente não se reconhece tendo os comportamentos que a gente tem. É verdade. Mas quando alguém nos aponta, fala, não, você está equivocado. Aí você fala assim, então tá bom, vou filmar você 24 horas por dia. Aí você se assiste. Aí ferrou. Aí você fala, realmente eu era assim, né? Por quê? Porque a gente não olha pra gente de fora pra dentro, né? A gente olha de dentro pra fora. É verdade. Então esse olhar é importante. Nesse sentido, eu gosto muito desses instrumentos, porque eu acho que eles ajudam a gente a se enxergar, né? A gente fala, poxa, realmente, né? Eu não sou tão bom quanto eu achava que eu era. Eu tenho aqui um espaço de desenvolvimento que é importante. Então eu acho que é legal, sim, faz sentido, eu acho que isso é bom. Há vários instrumentos, né? Então eu acho que eles são sempre muito, muito úteis. Mas a gente vai fazer aquele intervalinho assim pro café e para fazer a propaganda lá da Trans do Som, parceiro de sempre, e a minha querida Unicesumar. Então a gente já volta. A educação à distância da Unicesumar te aproxima. Te aproxima de quem você ama, porque você escolhe onde e como estudar. Te aproxima do seu diploma, porque tem mais de 60 graduações.
Aproxima das oportunidades, porque te prepara para o mercado. Te aproxima das conquistas, porque entende e desenvolve o seu talento. É você, mais perto do seu sonho, com a melhor EAD do Brasil. Matricule-se! De volta aqui hoje com Emerson Wesley Dias. De volta hoje aqui com Emerson. Nós estamos falando, já no primeiro nós falamos sobre os 2 primeiros livros aqui, agora nós estamos falando sobre gestão de pessoas. Eu sou apaixonado por esse tema. Confesso que sou mais processos do que pessoas, porque sou da qualidade. Sim. Mas é o que mais me desafia, porque eu não consigo ter sucesso com o processo se eu não tiver pessoas. Sim, sem dúvida. Esse recurso esse é essencial. Exato. Não é desejável, é essencial. A máquina não substitui a pessoa ainda. Sim. Ela pode até substituir fazendo algumas rotinas, mas ela não consegue substituir 100% a pessoa. E uma das coisas que a gente estava falando antes de ir para o intervalo é sobre o DISC, uma das ferramentas, eu não sabia que tinha outras, que bom que você me falou que tem outras. E a avaliação de desempenho, Emerson? Como fazer a avaliação? Porque tem 2 coisas que a qualidade pede, que às vezes ela é bem delicada. Quando o cara fala assim, eu quero que você avalie a competência. Sim. Cara, avaliar a competência, ainda não consegui achar uma ferramenta que me garanta isso. Sim. Uma coisa é avaliar comportamento, que eu acho que é bem mais fácil do que competência. Fala pra gente isso. Pois é, esse é um tema... Daria uma outra... E dá. Eu tenho um curso na FIA que é sobre gestão de talentos, né? Que a gente fala sobre isso, porque eu falava anteriormente, né, que nós temos viés, então a gente não consegue ser neutro, né? A gente não consegue tomar uma decisão 100% neutra, não, a gente não consegue. E isso não sou eu que estou falando, isso é o Daniel Kahneman, o cara é prêmio Nobel em 2002, que fala sobre viés e heurísticas, né? Então eu tenho tranquilidade para falar porque estou bem respaldado. E o próprio Daniel Kahneman, ele fala que ele começou a fazer uns experimentos no exército, na Força Aérea Israelense. Que ele dizia o seguinte... Que é difícil, hein? E aí ele dizia o seguinte, né? Que os caras da alta patente, os caras olhavam para os pilotos da Força Aérea e o cara fazia lá uma performance, né? Com o jato e tal, não sei o quê. E às vezes o cara não fazia bem. Aí o general, não sei que cargo que ela ia, dava lá aquele pegada no cara, um feedback bem duro, né? Aí na próxima vez o cara fazia uma performance melhor. Aí o cara falava, ó, tá vendo? Por causa do meu feedback que ele melhorou e tal, não sei o quê. E às vezes tinha hora que o cara fazia uma performance espetacular. Aí o general elogiava. Na próxima vez a performance não era tão boa. Aí o cara falava, tá vendo? É só eu falar bem que já... É assim que eu vejo nas empresas. Isso. E aí o Kahneman ficou com isso na cabeça e ele foi buscar um conceito matemático para explicar isso. Conceito esse do Francis Galton, que fala sobre regressão à média. Ele falou o seguinte, ó, você tem na vida, você tem um range de performance. Vamos pegar um jogador de futebol. O cara tem um nível de competência que ele joga dentro desse range. Só que tem dia que ele vai acima desse range. Assim como tem dia que ele não consegue alcançar esse range. É como um músico. Tem dia que o cara, olha, hoje eu toquei muito. Mas tem dia que hoje não funciona. O dedo tá calejado, eu não consigo. Não rolou, né? Mas ele tem uma média de performance. Então o Kahneman diz o seguinte, olha, não é o teu feedback que faz o efeito. O que faz o efeito é a regressão à média. Ou seja, o indivíduo tem uma média que ele vai viver, só que tem dias que ele vai acima e tem dias que ele vai abaixo. Muito bem. O que isso tem a ver com gestão com avaliação de desempenho? Para eu conseguir fazer uma avaliação de desempenho, eu não posso fazer uma avaliação de desempenho que seja muito curta.
Eu não posso olhar 3 dias e falar, ó, 3 dias vale a vida. Não. Você tem que estender para você fazer uma análise mais justa. E para que você consiga fazer, você tem que definir critérios prévios. Por exemplo, quais são as competências que eu quero avaliar? Eu não posso falar uma lista de 100 competências, porque ninguém vai conseguir fazer isso. Então eu preciso escolher aquelas competências que são chamadas core competence, né? As competências que são essenciais, como você colocou. Essas aqui eu não tenho como abrir mão. Então eu começo avaliando essas. Eu defino quais são elas, principalmente explico o que são elas e mostro com exemplos quais são os comportamentos esperados que validam que essa competência está sendo executada. A partir daí eu tenho um prazo e aí eu vou fazer uma avaliação. Recomenda-se que tipo de avaliação? Uma autoavaliação da pessoa, a partir dessas competências, uma validação do líder desta pessoa sobre essa pessoa e depois uma avaliação dos pares, para que você tire um pouco mais do elemento subjetivo. Que seria os 360 graus. 360 graus, exatamente. Que é fantástico e traz uma riqueza que é... Mas a verdade dói. Dói e por isso que ele é bom. Sabe por quê? Porque, olha só, hein? Eu falo isso com meus alunos. Quem gosta do sermão de mãe? Acho que ninguém, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta. E do pai detesta. Pior, né? Então, para que eu vou dar um sermão se eu posso dar um espelho? O 360 tem esse efeito. É verdade. Porque o cara olha e fala, sou eu. Não tem outro jeito, né? E este feedback, ele é melhor do que qualquer sermão. É verdade. Então, a ferramenta, quando bem construída, não há ferramenta perfeita, não tem isso. Quando ela é bem construída, quando o processo é bem divulgado, bem comunicado, ele traz muitos bons resultados, sem dúvida nenhuma. Sim. Só que ele dá trabalho. Né? Verdade. E as pessoas nas empresas estão atoladas de trabalho e não tem tempo para fazer essas avaliações como elas merecem ser feitas. Entendeu? Sim. Eu sempre fico com uma dificuldade muito grande quando eu falo da competência, porque às vezes tem uma competência assim, né? A pessoa tem que ser assertiva no cadastro. Vamos pegar uma recepcionista, tem que ser assertiva no cadastro. Eu já tenho um indicador ali, se a menina estiver errando o cadastro, eu já estou automaticamente avaliando, o próprio indicador dela já está avaliando ela. Perfeito. Agora, imagina quando eu falo assim, empatia. Sim. Que ela está mais ligada ao comportamento do que à habilidade. Sim. Como fazer essa avaliação de uma maneira que não fique assim tão subjetiva? Sim. O exemplo que você deu foi bom porque a empatia, a gente tem hoje instrumentos, por exemplo, de inteligência emocional que medem a empatia. Então, Poxa! Então isso a gente já consegue, né, por algumas ferramentas, fazer essa medição. Se você não tem esse tipo de ferramenta, volta ao modelo de você definir a empatia, né? A empatia à luz de quem que eu vou definir e qual que eu vou usar, né? Ou seja, um modelo. Qual o modelo? Valor de referência. Isso aí, valor de referência. E a partir daí, eu desdobro em comportamentos, né? Olha, comportamentos esperados, comportamentos que a gente não quer, né? O máximo e mínimo, digamos assim. E a pessoa tem que entender isso antes, né? Porque às vezes você dizer que funciona ou não funciona é simplesmente um alinhamento prévio de expectativas. Porque eu não posso receber no final do mês um feedback de uma coisa que eu nem sabia que ia ser cobrado. Então, se eu alinho antes, olha, empatia para nós é isso. Comportamentos empáticos esperados. 3 exemplos. Comportamentos que a gente não aceita. 3 exemplos. Dentro desse range vai ter uma subjetividade, claro. Mas aí você vai pegar fatos, né? Situações onde aquilo apareceu, aquilo não apareceu. E esse modelo 360 é muito importante porque se a pessoa está sabendo que ela vai ser avaliada, a tendência é que ela se enquadre de alguma forma. Ela cumpre aquele ritual ali e tal. E quando ela percebe que ela não foi, mas ela acha que quando ela acha que foi, mas não foi, o 360 resolve. Verdade. Porque o 360 fala, não, eu não acho que foi. Não, mas eu acho. Não, mas eu não acho. Então nós temos aqui um gap de percepções. Sim. Não é isso? E se nós temos um gap de percepções, nós temos que sentar e dialogar sobre isso. Por quê? Porque eu entendo
que cada um de nós vai ter uma percepção sobre as coisas, né? Verdade. Eu posso olhar para uma coisa e eu posso olhar para aquela câmera e perceber que ela tem um cabo em volta ali que é branco. Você pode olhar para ela e perceber que a alavanca de ajustagem está um pouquinho solta. A gente vai olhar para as mesmas coisas, mas vai ter percepções diferentes. Verdade. Mas a gente vai ter que sentar aqui e chegar num consenso, né? Então, o que é mais importante? É a alavanca ou é o cabo, né? Entendeu? E eu acho que o processo de avaliação, ele é isso. Só que isso exige muito das lideranças dentro das empresas. E eu falo isso quando eu faço, né, esse tipo de trabalho em organização, que a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que ter o olhar de que a gente tem que dar os instrumentos e os recursos, né? A gente tem que dar fazer a cobrança, mas dar os recursos. Sim. Porque só a cobrança sem dar o recurso é muito difícil, porque isso acaba se tornando muitas vezes um trauma para as organizações, né? É verdade. Porque elas não conseguem fazer, as pessoas não conseguem ser avaliadas e fica aquela coisa que não funciona para ninguém. Né? A gente está quase chegando ao fim do programa, Emerson, e eu não poderia deixar de falar da liderança. Eu acho que é o tema... muitos líderes são promovidos pelo tempo de casa. E, às vezes não teve experiência fora, não conhece outro mercado, e aí tem uma dificuldade, às vezes, para sair daquele cenário, daquele mundo e ver as dificuldades que estão sendo colocadas. Como fazer o líder acordar para essa realidade que hoje o mundo está muito rápido? Não dá para você ter líder desanimado, líder reclamando de salário, não dá mais. A gente precisa o líder precisa acordar que ele é que vai fazer a diferença. Sim. E aí eu estou te falando de dois fatores. Um é o líder, outro é o gerente, que é a grande confusão que a gente faz. O que é o líder e o que é o gerente. Se você quiser falar, fica à vontade. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, né? A liderança é um posicionamento. E por ser posicionamento, ela implica uma escolha do indivíduo, né? Nem todo mundo quer ser líder. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Porque a liderança ela é muito idealizada, né? As pessoas, sempre que você pensa num líder, eu dou esse exercício em sala de aula, defina a liderança e pensa um líder. Sempre vem Mahatma Gandhi, Martin Luther King, sabe assim? Eu falo, não, mas assim, gente, pensa no dia a dia, na empresa, lá na escola, pensa assim, mais perto da gente, sabe assim? Né? Tem liderança ali que é importante também e tal. Então, eu acho que tem que pensar sobre isso, né? O que é essa liderança? Porque a liderança, a gente vai poder olhar ela de duas formas. Ela se constrói na base do poder e da influência, que esta pessoa desperta, né, sobre os outros. Só que esse poder e essa influência, ele vem de alguns elementos. Por exemplo, às vezes o poder é só legítimo. Por que ele é só legítimo? O cara tem o cargo. Eu tenho o cargo, eu dou ordem aqui. Eu mando demitir e mando contratar. Esse é um poder legítimo, que influencia as pessoas. Mas ele é limitado. Porque ele está restrito a essa legitimidade que vai oferecer a possibilidade de você recompensar ou punir. Sim. Mas isso não ganha corações e mentes. Não. Né? Isso é transacional apenas. Há uma outra característica da liderança, que aí é o que eu falo de posicionamento, que é uma liderança mais transformacional, que é aquele sujeito que desenvolve pessoas, que tem um olhar sobre pessoas, né? Que ele fala, ele mexe a pessoa de um jeito que a pessoa fala, puxa, esse cara me falou umas coisas que mexeu comigo, mexeu com o meu brilho. Esse cara, né? E olha que louco isso, porque o líder transformacional, ele arranca a performance das pessoas muitas vezes sem envolver o recurso financeiro. Verdade. Porque o cara fala assim, bicho, eu vou fazer esse negócio aqui porque você me pediu. Se fosse outro, eu não fazia. Eu não vou fazer isso aqui. Me recuso. Porque é o intangível, é a relação humana. Então, a melhor forma de, acho que a liderança, né, acordar, que você falou, você tem que aprender sobre gente. Como é que gente funciona. Não que, né, a gente, com toda a ciência que nós temos, nós estamos longe de decifrar comportamento humano. Ou seja, a gente arranha na superfície os motivos e tal, mas a gente está muito longe de entender. Mas, no mínimo, tem que entender um pouco sobre motivação, né? Um pouco sobre comportamento, um pouco sobre expectativas, diálogo, comunicação. São todas coisas muito importantes que vão fazer com que esse líder se humanize verdadeiramente, né? Que ele entenda que eu estou lidando com gente aqui, né? Sim. Eu tenho metas na empresa. A empresa... Hoje de manhã eu dei um curso sobre visão de negócios, né? E a pergunta é, por que as empresas quebram?
Aí todo mundo, porque falta o cliente, porque falta não sei o que. Não, a empresa quer porque falta dinheiro. Todo o resto que você falou leva à falta de dinheiro. Sim. Né? Agora, o que faz a empresa quebrar é falta de dinheiro. Por que falta dinheiro? Porque o atendimento talvez é ruim, porque o preço é caro, porque o mercado é mais forte do que ela. Ou seja, né? Essas outras coisas que fazem o dinheiro chegar na empresa, que a gente precisa trabalhar. E uma delas, por exemplo, é a motivação das pessoas, né? É a empatia. Poxa, você chegar num lugar para ser atendido, na recepção você já ser mal atendido... É brincadeira. Né? Ô Emerson, olha só, por que a coisa quando é boa termina logo, né? Emerson, eu agradeço a sua paciência, agradeço o seu carinho aqui. O diretor não para de puxar minha orelha lá do vidro. E eu preciso encerrar, mas meu amigo, muito obrigado mesmo. Fica à vontade para despedir dos seus amigos ali. Bom, agradeço, né, estar aqui mais uma vez para falar do meu trabalho. Agradeço a audiência. Quem quiser acompanhar o meu trabalho, as redes sociais é o Inédito Viável, né? O ineditoviável.com.br é o site. E nas redes sociais, o Inédito Viável, Facebook, Instagram e no YouTube. Tem lá os meus conteúdos e para fazer contato também. Espero que você goste do que tem lá, porque a gente sempre produz na expectativa de crescimento, né? De que as pessoas cresçam, de que a gente tenha uma sociedade melhor e que a gente evolua como nação também, enfim, como comunidade. Acho que esse que é o grande propósito do nosso trabalho aqui. Pessoal, eu agradeço a paciência, agradeço a audiência, agradeço tudo que vocês me proporcionam e fica aqui o convite para a próxima semana, para o próximo programa. Até mais, fiquem com Deus.